caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 1º de outubro, e nós estamos celebrando o 26º domingo do tempo comum, cujo evangelho é de Mateus 21, 28 a 32. Onde encontramos o episódio que Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo uma parábola, onde um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se então ao outro filho e disse a mesma coisa. Então este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas também não foi. Jesus pergunta: Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Então o relato dessa parábola que nós observamos aí é uma característica muito interessante, que está exatamente centrada sobre uma contraposição dos 2 filhos. E ao mesmo tempo nós falamos uma contraposição de respostas e ao mesmo tempo de comportamento. A mesma ordem do pai, um filho diz sim e o outro diz não. Mas depois, concretamente, é o segundo, diferentemente do primeiro, que vai trabalhar na vinha. De fato, eles representam emblematicamente 2 tipos de resposta, ou seja, o assentimento puramente verbal, que não passa a ação, e a adesão operativa, precedida de uma negação verbal. Mais precisamente, é a própria parábola que move os ouvintes a comprometer-se e tomar uma decisão, a decisão urgente do reino de Deus. Essa mensagem que Jesus quer nos passar através do Evangelho de Mateus. De fato, ela se inicia, então, com uma provocação genérica. Jesus faz uma pergunta, né? Que vos parece? E no fim, então, ele impõe uma alternativa. Na pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Então não há dúvida nenhuma. Então, a obediência não é feita simplesmente de palavras estéreis e descompromissadas, mas com fatos concretos e precisos. Então Jesus conseguiu colocá-los contra a parede, tirando deles um juízo de autocondenação. Não Jesus pudesse condenar, não é isso, mas a partir das palavras ou da resposta deles. De fato, o tipo da resposta deles, que é dada a Deus, os identifica com o filho, que contradisse com o não de fato e o sim dos seus lábios. Não podem iludir-se e pensar que estão obedecendo à vontade de Deus apenas porque dizem ter aderido a Ele, ostentando uma espécie de um culto individualista, subjetivista, ou até mesmo fetichista da lei. Ao contrário, exatamente os pecadores, os desprezados, os periféricos, os excluídos, são os que representam o filho que obedeceu de fato ao Pai, porque acreditam em Jesus, diferentemente dos mestres da lei, dos fariseus ou anciãos, né, que eram observantes da lei, mas que na verdade rejeitavam Jesus. Então, a temática central é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus era esse eixo sobre o qual girava toda a religião também no Antigo Testamento e no próprio judaísmo. E a lei era uma espécie de uma expressão escrita e clara da vontade de Deus. Mas agora a revelação plena e perfeita da vontade divina acontece em Jesus, que anuncia a vinda do reino e chama à conversão. Ela passa, afinal, através da sua pessoa, essa conversão. Então o Pai quer que os homens acolham aquele que Ele mesmo enviou, pois a obediência da lei, acrescida à rejeição de Cristo, equivale a um sim meramente verbal, como aquele filho que deu um sim tão somente verbal. Ou seja, vem assim desmentido esse sim verbal depois pelos fatos concretos, pela atitude da vida.
Enquanto isso, a fé nele, em Jesus, por parte de quantos foram postos fora da lei, constitui seu plano de resgatar, portanto, esses excluídos. A sua autêntica adesão, portanto, ao querer de Deus por parte dessas pessoas que muitas vezes nós mesmos não esperamos que elas possam aderir ao plano de Deus, aceitando a mensagem de Jesus. E tal obediência chama-se agora uma fé no Filho de Deus. Isso significa ter obediência, fé em Jesus. E é exatamente sobre a base de tal obediência, na verdade, obediência da fé, que os pecadores são salvos e começam então a fazer parte do reino. Enquanto que aqueles que eram simples observadores externos da lei permanecem excluídos. De agora em diante, os homens colocam em jogo seu destino último, decidindo-se a favor ou contra aquele que Deus enviou ao mundo. Então é exatamente o sentido da parábola. Jesus, com essa imagem, nos obriga a aceitá-lo. Portanto, ou excluí-lo, ou rejeitá-lo. Não existe uma outra alternativa. Encontrar Deus prescindindo de Jesus é uma atitude ilusória, como também deve ser ilusório qualquer caminho outro que tentamos pegar, muitas vezes, para chegar a esta prometida salvação. Então, assim, Jesus encontrou uma boa acolhida quando lança essa semente da palavra do reino nos excluídos da sociedade, muitas vezes tão puritana, do seu tempo. Isto é, nas mulheres, nos pecadores, nos fraudulentos, nos cobradores de impostos, nos excluídos da sinagoga. Então estes acolheram o seu anúncio do reino e mudaram de vida, abrindo-se, portanto, na esperança ao futuro de Deus. A parábola, então, dos 2 filhos se situa neste quadro como uma denúncia do comportamento dos adversários comparados ao filho que diz sim só com a boca, mas se desmente com os fatos depois. Já que o acolhimento dos pecadores não estava isento, muitas vezes, das críticas violentas dos intelectuais e magistrados do povo de Israel, esse relato da parábola, portanto, assumia também um significado de uma defesa dessas pessoas que muitas vezes não entram no nosso plano ideal. O evangelista Mateus, porém, ele é o único evangelista que nos transmite esta parábola. Vai inserir, então, depois de um texto de duro confronto do Mestre Jesus com os chefes do judaísmo, responsáveis por não terem acreditado no Batista. O relato ainda é muito interessante, que exprime uma incredulidade dos responsáveis pelo povo e a fé dos pecadores diante da missão, seja de João Batista, que veio para ensinar o caminho da fidelidade ao querer de Deus, à vontade de Deus, seja também do próprio Jesus, que é a própria encarnação da vontade do Pai. Então Mateus conseguiu, o evangelista, criar, com esta parábola dos vinhateiros homicidas, colocada logo depois, uma panorâmica histórica sobre os pecados dos chefes de Israel, que mataram os profetas, rejeitaram também a João, com uma consequente morte, e por fim também levando o próprio Filho de Deus à morte. Para nós concluirmos, é muito interessante observar que esta liturgia de hoje nos convida a refletir sobre o compromisso de realizar a vontade de Deus em nossa vida. Isto é necessário abrir-se à conversão e adotar os mesmos sentimentos de Jesus, ou seja, ter o modus vivendi de Jesus. Isso é importantíssimo. Todas as pessoas são convidadas a abraçar esse projeto de vida, embora também sejam livres para responder positivamente ou negativamente. Nós temos o modelo dos 2 filhos, mas é importante que as escolhas sejam feitas com uma liberdade de consciência e com o caráter de uma decisão em relação ao plano de Deus, na aceitação do próprio Filho, Então, na verdade, a liturgia da palavra desse domingo
Todas as leituras convidam a essa conversão e a essa responsabilidade para viver uma vida religiosa autêntica, não como uma hipocrisia, onde a resposta ou a proclamação da fé vem simplesmente pelos lábios e não pelas atitudes, pelos gestos concretos, pela atitude de solidariedade e amor, sobretudo ao próximo. Peçamos ao bom Deus que a sua palavra seja como uma luz para o nosso passo, o nosso caminho, e que ela também possa ajudar a conhecer e a fazer a vontade do Pai sempre em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.